Meu nome é Alexandre Ferreira, sou o diretor de produção do Shadow of Ideas Game Studio e nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a edição de uma ferramenta importantíssima para a prototipação de cenários e criação de placeholders de ambientes 3D dentro da Unreal Engine, o Geometry Brush. Vamos começar! Ok, agora dentro da Unreal eu vou criar a minha cena, aqui num novo level vazio. E existem alguns conceitos que é interessante eu passar aqui. Eu acho que o principal elemento aqui que diferencia a Unreal de outras engines, né, são os Geometry Brushes. Eles têm essa função mesmo, eles são formas geométricas básicas e eles têm um sistema de edição muito otimizado para prototipação. Eu vou criar aqui uma cena básica para a gente ver como é que funciona isso daí. Vou colocar aqui um Directional Lights aqui na aba Modes. Vou arrastar para minha cena. E eu vou colocar uma Sky Sphere. Eu vou colocar aqui um Geometry, um Box. É interessante que sempre que eu for iniciar a minha cena, o primeiro objeto que eu estou colocando aqui para ser a minha primeira plataforma, o chão, eu vou zerar a localização dele. Assim fica mais fácil eu saber que eu tô iniciando a minha cena no ponto zero, né? Então assim fica mais fácil para encontrar aqui e me localizar futuramente. Diferente dos outros assets aqui, dos outros actors da minha cena, como um cubo ou qualquer static mesh que eu jogar aqui na minha cena, eu vou ter outras opções aqui para trabalhar a escala do meu Geometry Brush. No cubo aqui, por exemplo, posso escalonar ele. Deixa eu habilitar aqui a toolbar, usando esse recurso aqui da escala. É um recurso comum a qualquer editor de modelagem 3D. Eu transito aqui nessas três opções entre escala, rotação e posição, o deslocamento do meu objeto. E eu vou aqui em escala, e se eu quiser achatar ele aqui, esticar, eu faço isso manualmente, ou eu posso usar aqui também a minha aba aqui no painel de Details, Transform, e aí eu consigo inserir aqui alguma numeração. Acho que foi demais. E alterar a visualização desse meu objeto. Eu vou colocar aqui que ele cresça, ao invés de 1, ele vai crescer 5 vezes no eixo X. E aí ele se achata assim. Existe um problema ao fazer isso, porque eu estou achatando o meu mesh, mas por consequência eu também estou achatando qualquer textura que ele porventura venha a ter, né? Eu vou adicionar aqui, vou filtrar aqui alguns materiais. Vou jogar esse material aqui de tijolo. Antes de eu jogar, eu vou voltar aqui com posicionar ele aqui.
Eu vou colocar esse material aqui de tijolos nele. No momento em que eu aumento a escala somente no eixo X, eu deformei a minha textura. Só que isso aí eu consigo evitar isso no Geometry Brush, né? No caso do Geometry, eu não vou deformar ele também manualmente ou usando somente a escala X no Transform. Se eu fizer isso, eu vou conseguir também o mesmo tipo de distorção. Ao invés disso, eu vou trabalhar aqui na opção que está dentro de Brush Settings e diz respeito à escala do meu Geometry Brush em todos os eixos. Se no eixo X eu vou subir aqui de 200 para 400, dessa forma o meu objeto ele cresce proporcionalmente e a minha textura se mantém também proporcionalmente. Agora é interessante notar que quando eu joguei a textura no Geometry, ele só ficou como uma face. Isso acontece porque o Geometry Brush ele é muito otimizado para esse tipo de prototipação. Só que ele acaba consumindo muito recurso porque é como se eu tivesse um material diferente para cada face dele. E aí, para eu não ficar colocando manualmente a textura em cada face, porque às vezes no Geometry Brush eu sei que a textura aqui, tudo aqui é temporário. Eu não vou ficar com essa textura permanente, até porque o Geometry ele só está servindo na minha cena como uma prototipação. E eu não tenho por que ficar mantendo ele todo com a mesma textura, já que a prototipação ela está acontecendo só como um guia e futuramente eu vou substituir isso, né, o Geometry. Mas caso eu queira manter aqui só para uma questão de visual e colocar o material em todos os lados dele de uma vez, faço vir aqui no painel Details, na aba Geometry, Select e escolher a opção Select All Adjacent Surface. Agora eu tenho todas as faces selecionadas e quando eu arrastar o meu material, ele vai substituir automaticamente por todas. Ok? Então eu vou deletar isso aqui. Vou mostrar um outro conceito também. Caso eu fique com algum material selecionado, vou selecionar esse piso aqui e eu arraste um Geometry Brush para minha cena, ele já vai contendo o material que eu estava selecionando dele. Ele está demorando um pouquinho agora por causa do render, mas logo logo ele aparece. Aí eu posiciono. Ok, vou posicionar ele aí no meio da minha cena. Aqui dele com 10 metros. Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Opa, coloquei um zero a mais aqui. E 50 centímetros no eixo Z. Ok. Não é bem essa textura que eu vou usar na minha cena, mas aqui é só a nível de exemplificação mesmo. É interessante que você fuce alguns objetos aqui, veja as funcionalidades no, painel Detail
Existem alguns geometries que têm funcionalidades específicas, como esse cilindro. Ele tem a opção do hollow. Eu consigo deixar ele aqui como uma arena, ele oco aqui por dentro. E dá para eu regular também o raio interno dele. Inner radius. E dependendo da forma do geometry, ele vai ter configurações diferentes. A minha sombra aqui, ela tá muito forte, está muito carregada. E para suavizar isso daí, eu posso trazer um skylight para minha cena. Só em ele estar aqui, você já vê que já houve já ficou ameno, mas vou rotacionar aqui a directional light baseada no ângulo do sol, e eu vou deixar a minha skylight movível. Por enquanto, vou aumentar aqui a intensidade dela. Ok, já tenho sombras um pouco melhores já para eu trabalhar. Essas configurações aqui são meramente para eu ter uma facilitação melhor na edição, não necessariamente representam as configurações finais. Ok, como é que funciona a edição com o Geometry Brush, né? Eu consigo fazer diversas formas, até formas um pouco complexas, usando o Geometry Brush. Se eu trago para cá um box, por exemplo, e eu quero fazer uma sala com ele, eu vou entrar aqui, entrei com a minha câmera nele, e obviamente por dentro ele é oco, e as faces não estão com nenhum material. Só que se eu for aqui na opção de hollow com ele selecionado, eu vou ter também as faces internas. Então eu tenho como fazer uma sala aqui. Mas a minha sala não tem nenhuma porta nem nada. Então assim, eu consigo usar outras formas subtraindo a forma aqui do meu geometry. Só eu marcar aqui a opção de add, eu coloco subtract, e todas as formas que eu trouxer, elas vão estar agora transparentes e elas vão conseguir vazar qualquer geometry brush. Ok. Beleza, fiz uma portinha aqui. Eu tenho esse tipo de edição. Vou colocar aqui add de novo. Vou colocar aqui um geometry. Eu não vou usar o hollow nele, vou deixar ele sem essa opção aqui. Ele está oco por dentro e com as faces também funcionais na parte interna. Vou deixar ele sem isso. Vou aumentar aqui a escala dele no eixo Z. Vou colocar aqui 800. Vou subir aqui um pouco, apertar a tecla End do meu teclado, ele vai fixar no chão. E eu vou usar um outro cubo, um outro box, agora subtraindo, e vou fazer uma forma assim. Eu já tenho uma forma interessante aí, como se fosse um pilar um pouco mais moderno, e assim eu consigo criar diversos padrões arquitetônicos com o meu Geometry Brush. Eu não posso criar coisas extremamente complexas com
mais detalhada, mas em termos de blocagem, isso daqui já facilita muito a vida quando você quer fazer uma blocagem com Greybox. Além disso, eu também tenho a opção, caso eu trouxe para cá um Subtract e eu queria que ele fosse Add, eu queria que ele adicionasse alguma coisa, eu consigo mudar aqui em Brush Type dentro do painel de Tails, ele mudar a função para ser um brush que vai estar adicionando a geometria ao invés de subtraindo. Aqui na aba Modes eu tenho um editor de Geometry Brush. Vamos lá agora ver como é que funciona esse editor. Agora na opção Geometry Editing, vamos entender aqui como é que ele funciona, né? Basicamente eu consigo fazer edições um pouco mais complexas do que eu mostrei anteriormente, que é baseado na escala e no corte, e nessas daqui eu consigo alterar um pouco a estrutura dessas faces, não só das faces, mas também da linha e do vértex. Um exemplo aqui em Edit, eu tenho a opção aqui, se eu quiser eu posso deletar alguma dessas faces, ou eu posso aqui inverter algumas delas. Se eu clicar aqui na face aqui de fora, entrar com a minha câmera e clicar em Flip, ele vai me dar, ele vai inverter, no caso, a face que eu tinha escolhido. Eu também posso adicionar uma triangulação aqui a esse polígono. Com qualquer face dessa aqui selecionada, posso clicar aqui em triangular e ele triangula, assim como eu também posso selecionar uma linha aqui e clicar aqui em Split, ele vai adicionar uma outra linha aqui cruzando o meio da que eu escolhi, e assim eu tenho duas faces agora. Eu consigo aí uma deformação, uma alteração aqui baseada na posição um pouco mais ousada do que o que a gente conseguia fazer anteriormente. É um recurso bem interessante, principalmente se você não quiser usar muitos editores externos para fazer algumas modificações que não envolvam aí um detalhamento mais fino. Além disso também eu posso criar aqui novos segmentos. Se eu selecionar aqui essa fase e eu vou aqui em Extrude, eu tenho uma opção aqui de criar um novo segmento aqui do meu Geometry. Eu tenho aí a opção de definir o comprimento e quantos segmentos eu vou querer. Eu vou aqui clicar em Apply, o comprimento aqui está 16 centímetros e ele vai criar um novo segmento aqui, me baseando onde está selecionado a minha face. Se eu quiser um segmento maior, 1 metro, ele vai dar essa opção para mim, e a partir daqui eu tenho como, com o Extrude selecionado, criar aqui umas formas com uma complexidade ainda mais interessante. Além disso, eu também posso usar a escala para brincar um pouco com a minha forma. Eu seleciono uma das faces e aí aqui manualmente mesmo eu consigo criar essa, baseado na escala da face, essa forma aqui um pouco mais interessante.